Olá, talvez um dos grandes desafios mundiais é a produção de alimento. É inadmissível que em pleno século XXI a gente vê notícias de pessoas ainda passando fome pelo mundo. E não precisamos sair do país. Dentro do Brasil nós temos exemplos, em algumas regiões de maior vulnerabilidade. Então, cada vez mais é necessário se buscar métodos, parcerias, que essa alimentação chegue em quem precisa. E hoje, nós temos uma notícia muito interessante aqui para Erechim, para o Alto Uruguai. O Rui Valença, ele assumiu o Programa Mundial de Alimentos da ONU, WFP, da ONU, né, e já credenciou 2 cooperativas aqui da nossa região para fornecer alimento para todo mundo. Nós vamos falar, então, com o Rui para ver como é que funciona isso também. E também, junto com ele, o Aldemir Gaiardo, que ele é da cooperativa Nossa Terra, e também o Roberto Balém, da Secafes, que é Cooperativa de Comercialização, Agricultura Familiar de Economia Solidária. É desse tamanho, eu não vou lembrar, só vou usar a sigla agora. Rui, parabéns por ter chegado num assunto tão importante. E conta para nós como é que funciona essa questão. Então, uma satisfação, Rodrigo, obrigado pelo espaço aqui, a gente trazer essa boa notícia para a região nossa aqui, para o povo de toda a região do Alto Uruguai aqui, falar do Programa Mundial de Alimentos da ONU. Então, o Programa Mundial de Alimentos ele é uma agência da ONU, uma agência como mais umas 10 agências que a ONU tem. Ela é pouco conhecida no Brasil porque nós ainda não atuamos aqui no Brasil, nem comprando e nem distribuindo alimentos. Mas a partir de 2022, então, uma decisão, uma orientação da ONU de que o Programa Mundial de Alimentos passe a comprar da agricultura familiar. Em 2024 foi feitos os primeiros contratos de compra da agricultura familiar na Guatemala, que eu acompanhei, ajudei também a construir aquele programa lá, e estamos vindo para o Brasil agora, 2024, 2025, com esta missão de apresentar o programa para as cooperativas da agricultura familiar e convidar as cooperativas para passar a ser fornecedoras do programa. O Programa Mundial de Alimentos da ONU, ele distribui comida, alimentos para 100 milhões de pessoas no ano de 2023. São muita gente que é atendida. Alguns números que são ainda importantes, empolgam, né? Nós, como agricultores, também que eu sou agricultor, né? Para a gente produzir, porque em 2023 foram 4,5 milhões de toneladas. Em valores absolutos de compras, dependendo um pouquinho da cotação do dólar, né, se chega a quase 20 bilhões de reais os valores que foram adquiridos durante 2023. Sabe, Rui, eu acho que é importante os números. Por que eu digo que é importante os números? Existe uma discussão hoje que tem de como manter o homem no campo. A gente vê que a sucessão é difícil, às vezes o filho não quer ficar. Então, se tu cria mecanismos por políticas municipais, estaduais, federais, e mais um programa da ONU, para quem trabalha com isso, acaba sendo fundamental para manter, com condições do homem no campo, né, Rui? É uma oportunidade a mais, a gente é muito responsável com as cooperativas que estamos contatando, né? É uma oportunidade a mais de comercialização que estas cooperativas, que esses agricultores têm. Ainda é bastante restrito os produtos que nós estamos buscando aqui no Brasil, né? Importante destacar isso, o arroz, o feijão, o leite em pó, o açúcar e o óleo vegetal. Então, está limitado a 5 produtos neste momento. Mas, certamente, isso vai aumentar, né, o volume de produtos, o leque de outros produtos, né, a partir do momento que o programa se instala no Brasil e começa a fazer negócio, começa a fazer vendas do Brasil para o programa. Esses alimentos, eles são distribuídos no mundo todo para populações que estão em situação de fome, seja ela causadas por efeitos climáticos, por guerras e principalmente por pobreza e situação de subdesenvolvimento, que são questões estruturais. Então, ele leva esses alimentos para todas as regiões do país nessa situação. Isso é gratificante, sem dúvida alguma, né, para mim, iniciar esse trabalho, quando a gente consegue fazer com que as cooperativas aqui da nossa região sejam as 2 primeiras cooperativas do país a se credenciar como fornecedoras. É interessante essa informação. Então, a Secafes, a Cooperativa Nossa Terra,
Balém, qual é a importância? Ele sabe que as cooperativas elas se organizam para ajudar o homem do campo. Porque, às vezes, sozinho o cara não... Um consegue, outro não. Precisa estar organizado em sociedade, principalmente numa cooperativa, para que isso funcione da melhor maneira possível e tenha segurança do que está fazendo, vai vender e conseguir ter a sua renda, né? Qual é a importância desse movimento sob o comando do Rui Valença para a Secafes? Então, saudar aqui quem está nos acompanhando, saudar você, Rodrigo, o Rui, saudar também o Gallardo, nossa co-irmã, parceira, cooperativa Nossa Terra. E dizer que, de fato, para nós é de grande relevância e é um desafio a mais que nós temos de estar trabalhando cada vez mais na organização da produção. Nós temos equipe técnica de agrônomos no campo para assessorar e organizar, auxiliar as famílias a produzir. Inauguramos agora, no início do ano passado, a unidade de recebimento de feijão, porém o crescimento foi muito bom e nós já estamos trabalhando no processo de ampliação da unidade de recebimento de feijão para triplicar a nossa capacidade, principalmente de receber e de armazenar, né, o feijão, que é o produto que nós vamos estar disponibilizando nesse primeiro momento, né, Rui, para esse programa mundial de combate à fome da ONU. Então, é uma alegria muito grande e, ao mesmo tempo, é um desafio muito grande para nós, cooperativas da agricultura familiar. Se nós fizermos um resgate aqui no Alto Uruguai, nós construímos a grande maioria das políticas públicas que hoje atendem o Brasil. Elas se nacionalizaram. Se nós trouxermos aqui o crédito, lá no fim dos anos 2000, aliás, 90 para o começo de 2000, né, Rui? O crédito não era um programa, uma política pública massiva. Hoje, ela vem crescendo muito e ela é uma política pública nacional. Depois veio os programas Mais Alimentos. Todo dia a gente fala com as famílias, vizinhos, nós como agricultores, a diferença que fez esses programas de tecnificação e também mecanização das propriedades da agricultura familiar, facilitando muito mais hoje a vida de quem produz no campo. E aí veio as compras públicas, né, a nível nacional, 2009, 2014 também as compras institucionais através do PA, que hoje são políticas públicas importantes aqui, inclusive lideradas pelo município de Erechim. Passo Fundo também está se referenciando nesse sentido. E agora essa parceria boa que nós temos aqui com a Contraf Nacional, também o Rui como essa liderança da nossa região, que ajudou a construir todas essas políticas, levando essa oportunidade de nós, como agricultores familiares, produzir, né, e termos mais um espaço de comercialização do nosso alimento. E, no nosso caso aqui, o feijão. E, por incrível que pareça, Rodrigo, o trabalho que nós estamos fazendo tem despertado o interesse de muita gente produzir, porque também nós garantimos um preço melhor dentro daquilo que a gente tem projetado de vendas. Então, também o mercado acaba sendo melhorado pela ação das cooperativas. E eu lembro, tu estava falando de todas essas políticas públicas, eu lembro um livro que recentemente o ex-vereador Anqueto Zanella lançou, que é uma tese de doutorado, onde ele explica em detalhes todos esses avanços ao longo da história da agricultura familiar no Alto Uruguai. Só esse registro para que tem um livro onde conta em detalhes tudo isso. Gallardo, como é que tu vê essa parceria? Seja bem-vindo aqui também à TV Bom Dia. Esse desafio também, é uma parceria, mas é um desafio também, né? A nossa saudação aqui, nossos amigos aqui dessa emissora. A nossa satisfação, Rodrigo, está aqui, juntamente com a Secafes, com o Rui, para debater esse tema tão importante. Eu acho que a agricultura familiar, de fato, carece sempre de oportunidades. Muitas vezes, a gente sempre fala a importância que ela tem, todo mundo sabe, que é importante manter o homem no campo, é importante manter as famílias no campo produzindo. Mas e onde que elas comercializam? Ou elas só têm oportunidade para produzir soja e milho, que é uma monocultura, onde que nem sempre o pequeno agricultor se viabiliza lá na propriedade fazendo essa monocultura. Na commodities é difícil uma propriedade pequena, né? Exatamente. Uma commodity, normalmente, ou ele tem um alto valor investido para poder garantir que uma pequena propriedade faça a sua sustentação, e normalmente o pequeno agricultor tem muita dificuldade nisso, ou ele não consegue se viabilizar, né, na propriedade. Então, o que a gente constrói? A produção dos alimentos mais básicos, né? Por isso a importância de nós construir alternativa. E na junção
de pequenas produções de muitas famílias agricultoras é que a gente consegue, através da cooperação, unir todos esses esforços, unir toda essa produção, reunir ela, armazenar, processar, industrializar e levar a ofertar a mercados muitas vezes distantes. Tá? Hoje nós, Cooperativa Nossa Terra, comercializamos fora do Rio Grande do Sul em mais 10 estados do Brasil. Então, é importante que a gente vá sempre construindo novos e importantes espaços de comercialização para garantir a compra do agricultor. É isso que para nós é fundamental. Isso aí me lembra muito o modelo Vêneto na Itália. Sabe por quê, Gallardo? Eles preferem ter 100 empresas com 3 funcionários que uma com 300. Se quebra de 300, quebra a economia daquela pequena comuna, daquela pequena região. Se uma parar de produzir, as outras absorvem e não diminui o faturamento. Essa questão é muito parecida, que a cooperativa trabalha com a agricultura familiar, essa questão do modelo Vento. Rui, 2 no Brasil, a Secafis e a Nossa Terra, e os próximos passos que está engatinhando no Brasil, mas como é que tu já tem uma projeção, onde quer chegar, qual é que é o objetivo final, o que é o Brasil, o que a ONU pretende com o Brasil? Então, nós estamos iniciando, como você falou muito bem, as 2 primeiras cooperativas. A gente não tem uma meta específica aqui para o Brasil, né? Mas é o maior número possível de cooperativas. A nossa expectativa é de que, neste ano de 2025, nós tenhamos pelo menos umas 20 cooperativas aqui do Brasil já cadastradas e fornecendo alimentos. Também dizer de que a região sul é uma região onde a gente tem mais facilidade de contato e porque tem uma cultura aqui de cooperativismo, mas estou buscando cooperativas, estou apresentando o programa para cooperativas do Brasil todo, principalmente do Nordeste, né? Porque nós temos um produto que é bastante específico, que é o arroz branco, né? E que a nossa região do Sul aqui não tem essa tradição, é por questões, não é só tradição, mas por questões de clima, de produzir açúcar aqui é muito diferente do que produzir no Nordeste. Então a gente está buscando o programa ele fica no Brasil, ele não sai mais, né? Ele inicia agora. E a expectativa é de que cada vez mais sejamos mais fornecedores. Uma coisa que é importante, que eu falo e que o programa tem, inclusive a nossa diretora do Panamá, né, porque o programa tem a sua sede em Roma, né, mas ele tem escritórios distribuídos, então, em pontos estratégicos do nosso planeta, e um deles, que atende essa região Caribe e América Latina, é no Panamá. Ela sempre fala, eu gostaria de comprar menos alimentos, né, porque o Programa Mundial de Alimentos é atender aquelas pessoas que estão com fome. Então, nós gostaríamos de comprar menos, mas, infelizmente, estamos comprando cada vez mais. E, comprando esses alimentos, a gente quer aumentar e gostaria muito de comprar da agricultura familiar, porque é o que o pequeno produzindo para quem está com fome um produto de qualidade. Vamos falar, acho que a gente já deu conta do recado, mas eu queria avançar num tema que eu acho importante. Gallardo, qual é os desafios, que políticas públicas o senhor acredita que nos falta ainda para ampliar e ter uma segurança ainda maior desse trabalho que é desenvolvido por vocês? Na verdade, embora a gente tenha evoluído e construído importantes instrumentos, como foi dito antes também pelo Roberto, mas a gente ainda vive muita insegurança. Então, por um lado, a gente tem muitas famílias, pegar o nosso caso aqui, nós temos mais de 1.700 famílias em 106 municípios distribuídos, com uma produção bem diversificada, porque a agricultura familiar é isso, tá? Claro. Ela não é uma cultura. Normalmente, uma propriedade trabalha com 5, 6, 8 atividades diferentes de produção, umas mais, para ter renda o ano inteiro, né? Para ter renda o ano inteiro. Para ter renda, E essa diversidade que produz riqueza, que inclusive faz com que a gente se torne diferente da outra agricultura tradicional, né? Da agricultura tradicional. Então, eu acho que a gente assim ainda vive muita instabilidade. Por mais que, por exemplo, assim, a cooperativa Nossa Terra lute, se esforce para ir construindo outros espaços de comercialização permanentemente, mas hoje 80% da nossa comercialização se dá nos órgãos públicos, institucional. Então, a gente acaba ficando, de certa forma, dependente. E, ao ficar dependente dessa compra pública, a gente também sente o receio de que a qualquer momento pode ter alguma interrupção, né,
nesses processos. Então, a gente vê isso também como um assunto delicado, difícil de lidar. A gente evoluiu bastante no tema da produção própria e também de construir espaços da agricultura familiar para produzir e industrializar. Mas nós temos muito a crescer. Hoje, a cooperativa Nossa Terra acaba dependendo de industrializar praticamente tudo em terceiros, porque nós não temos ainda a capacidade própria de fazer os investimentos necessários para ter domínio da nossa produção. E pegar os casos específicos, existe um rigor técnico muito grande, Rodrigo, porque o alimento que a gente tem que levar tem que ser um alimento seguro. Claro. Ele tem que passar por um critério rigorosíssimo de análise, de avaliação, de classificação, porque nós estamos levando alimentos para outras pessoas, para crianças, para idosos, de todos os gêneros, mas são pessoas que merecem um alimento saudável. E é isso que nós temos que levar, é isso que a gente quer também fazer. Então, tem muitos desafios, Rodrigo. É uma contribuição que eu gostaria de trazer aqui, é que, nesse sentido que estamos acessando, quem sabe, em breve, a venda para esses programas mundiais. Nós temos pautado o Estado do Rio Grande do Sul aqui, há bastante tempo já, para que a agricultura familiar também atenda as penitenciárias, ou seja, a SUSEP. O Estado do Rio Grande do Sul consome aproximadamente 200 milhões por ano nas penitenciárias. E nós temos uma lei aprovada já há bastante tempo e estamos numa discussão avançada, porém ainda falta fazer o processo acontecer na prática. 30% significaria em torno de 60 milhões por ano. Alguém pode dizer 60 milhões não é muita coisa. Para nós, da agricultura familiar, 60 milhões das cooperativas do Rio Grande do Sul é um valor significativo e seria mais um passo importante que nós daríamos na lógica de ampliar mercados, oportunidades de mercados que hoje não são atendidos pela agricultura familiar. E buscar aquela independência, o Galhardo fala, de ter estrutura, de não ter que terceirizar na parte final. Processamento, né? Processamento. Então, é um desafio, por isso que nós construímos a unidade de recebimento de feijão, é um produto que nós estamos trabalhando, tem mais vários outros que nós precisaríamos ter parcerias ou construir espaços próprios, mas construir espaços próprios é investimento significativo, investimento mais alto, não é tão simples você estabelecer uma estrutura que possa processar dezenas de alimentos com uma estrutura própria. Então, nós precisamos, em primeiro momento, conseguir ampliar mais mercados que possam dar uma segurança também de compra, porque ela é 12 meses do ano, a alimentação escolar é importante, muito importante, mas ela é na faixa de 10 meses do ano. Então, nós, enquanto agricultores, estamos produzindo o ano todo. E tem algumas cadeias produtivas que têm dificuldade, no período de férias, sobra a produção. Então, é um desafio que nós temos que superar, ampliar essas oportunidades de mercado fora do período de aulas também. Então, os exércitos que nós atendemos também são oportunidades que são anuais, né, o período todo, e o desafio nosso é conseguir cada vez mais ampliar qualidade na produção de alimento, para que, de fato, como foi falado aqui pelo Galhardo, nós possamos levar qualidade, garantir segurança e soberania alimentar para quem consome. Rui, obrigado. Mais alguma colocação que tu acha pertinente? Eu quero fazer 2 comentários importantes aqui. Um deles é de que o programa, então, nós estamos fazendo um termo de parceria, né, com a Apex aqui no Brasil, que é a Agência de Promoção à Exportação, justamente para ajudarmos estas cooperativas pequenas, né, a fazer todo o processo e se qualificar para fazer a exportação. Como o Galhardo muito bem falou, são produtos que têm toda uma exigência de qualidade, de especificações técnicas de qualidade, e o processo de exportação ele é importante. E uma outra coisa que ele foge um pouquinho do programa, nessa semana que passou, nós vimos e ouvimos aí uma preocupação do governo com a alta do preço nos alimentos. Nós, como agricultores familiares, entendemos e compreendemos esta preocupação, e acho que aqui fica um pouco o desafio, né, para as cooperativas, para o movimento social também, do qual eu faço parte, né, mas principalmente para o governo, de que nós concordamos, sim, de que temos que ter preços e condições boas de preço para o trabalhador urbano. Agora, o grande desafio é como é que você faz para ter um preço justo para
quem está consumindo, mas garantir a renda. Garantir a renda. Esse é um central, esse é que a gente precisamos debater, e me parece de que nós estamos falhando nisso, né? O que nos últimos anos tem acontecido, então, o quê? Quando o preço está alto, é uma reclamação da sociedade. Baixou o preço, fica ruim para o agricultor. Então, essa gangorra, ela é ruim para todos. E nós leite é uma coisa que tu vê bem prático, isso. O leite ele fica claro quando dá a alta e a baixa, que afeta direto. Claro, todas as culturas e produção, mas o leite fica muito claro que o grito vem rápido, né, quando acontece isso, principalmente no leite. Então, esse é o grande desafio. Como é que mantém um valor justo para o consumidor, mas também garanta a renda? E isso nós precisamos, então, um Estado forte e política pública para garantir isso. Eu acho que sem subsídio é difícil, mas é uma discussão, outra. Obrigado, Gallardo. Nós que agradecemos, Rodrigo, uma satisfação, e estamos sempre à disposição aí, obviamente, felizes desse momento também, porque é tão importante a gente celebrar também conquista e tomar a Deus, né, Rui, que a gente consiga logo também estar avançando, evoluindo e fornecendo esses alimentos aqui produzidos pelos nossos agricultores, pela nossa região, para outros locais tão necessitados onde a ONU atende. Obrigado, Balém, pela participação aqui conosco. Obrigado, Rodrigo. Obrigado à TV Bom Dia. Obrigado, Rui, por ter nos oportunizado de estar aqui na TV Bom Dia para levar essas informações para a população que acompanha a TV Bom Dia e dizer que, de fato, estamos imbuídos, comprometidos nesse processo de contribuir para o desenvolvimento da agricultura familiar, da nossa região, do Estado e, por que não dizer, da nação brasileira. Então, muitas políticas boas saíram daqui, quem sabe mais algumas poderão ser lideradas pelo nosso Estado, pela nossa região, para contribuir no desenvolvimento da nação também. Muito obrigado. Chegou ao final, olha que tema importante foi debatido isso. Soberania alimentar. Eu acho tão bonita essa palavra. Soberania quer dizer muita coisa. A soberania não é só a pessoa comer. A soberania é o preço justo para o agricultor. A soberania é tu arrecadar um imposto para políticas públicas. É uma série de coisas que vem atrás da palavra soberania. Eu acho tão bonita essa palavra se ela for levada no pé do que realmente ela significa. Até.